Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouco a respeito das regras da guerra. Algumas das regras preconizadas pelo Estatuto de Roma e também pelas Convenções de Genebra. Também vamos conversar um pouquinho sobre um site muito interessante do governo ucraniano, onde lista os crimes de guerra russos. Acho interessante conhecer, é importante conhecer esse site. E também, por fim, vamos falar brevemente do massacre de Bucha, um massacre feito bem no início da guerra, uma das maiores agressões contra o povo ucraniano. Tudo isso a gente vai ver de forma bem rápida, bem resumida, um resumo que cobre menos de 1% a respeito do assunto. Mas acho que é importante a gente ter pelo menos algum conhecimento a respeito desses tópicos. Certo? Obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e dúvidas na seção de comentários e obrigado pela atenção. Vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Pessoal, por mais estranho que possa parecer, há um clichê que diz que mesmo na guerra há regras. Ou seja, não é um vale tudo. Por mais que a própria natureza da guerra seja sangrenta por si só, não é uma terra de ninguém onde tu pode fazer qualquer coisa, o combatente pode cometer crimes, atos abomináveis e não ser punido. Então, sim, na guerra há regras. Essas regras foram definidas principalmente pela Convenção de Genebra, e todo esse conjunto de regras visa proteger a vida das pessoas, tanto dos civis, principalmente dos civis, mas também há regras relacionadas à proteção dos próprios combatentes. Então, por exemplo, tu não pode pegar um combatente que se rende e atirar nele, eliminar ele depois da rendição. Isso é um crime de guerra. Isso está previsto, então, na Convenção de Genebra, no Tratado de Genebra. Desse Tratado de Genebra nasceu o Estatuto de Roma. Foi baseado nele, e desse Estatuto de Roma saiu, enfim, o Tribunal Penal Internacional. Ele foi criado em 17 de julho de 1998, passou a vigorar a partir de 2002 e foi ratificado por mais de 100 países. Esse Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional, ele, na verdade, a grande questão dele é que ele criou justamente um tribunal supranacional, um tribunal que está acima das nações, porque ele é formado por todos os países que ratificaram, e lá se pode fazer o julgamento internacional daqueles combatentes que cometem crimes de guerra. Aqui que a gente pode verificar rapidamente, existem os crimes de guerra que são previstos, que são crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Crimes de genocídio, por exemplo, rapidamente aqui consta o quê? São atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, matar membros do grupo, causar danos físicos, impor medidas que impeçam o nascimento no seio do grupo, transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Isso aqui é um ato de genocídio, punível pelo Tribunal Penal Internacional. Crimes contra a humanidade. Claro, assassinato, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de população, outro ato que vem sendo cometido em larga escala pelos russos, e assim vai. Então, todos esses atos aqui que eu falei brevemente, foi apenas para mostrar que sim, há regras na guerra e elas devem ser respeitadas. E a Rússia tem sido pródiga em não respeitar essas regras. Sempre que a gente fala da invasão russa da Ucrânia, logo vem junto as questões relacionadas aos crimes de guerra praticados pelos russos. Claro, há muitas pessoas que negam, porque negacionistas existem em todos os lugares, mas o fato é que esses crimes são amplamente documentados. E um exemplo clássico e talvez bem assustador é esse aqui. Esse caso que eu vou mostrar agora foi um dos primeiros documentados que eu me lembro, que ganhou muita repercussão. E ele mostra simplesmente um blindado russo, literalmente desviando da rota para atropelar um carro civil, esmagando o carro com uma pessoa dentro. Então, isso não deixa dúvida da natureza da invasão e do tipo de terror que os civis ucranianos enfrentam com os russos, que agem, na verdade, como predadores, não como soldados de uma nação adversária. Nesse caso específico, como em quase todos os outros,
Não houve erro, não houve falha. Houve a escolha desse criminoso dentro do tanque de guerra, na verdade um blindado, em simplesmente desviar da rota e atropelar um carro civil. Então, esse é um caso clássico e, infelizmente, para os russos e infelizmente para os ucranianos, esse aqui, por um milagre, na verdade, a pessoa que estava dentro era um idoso. Ela sobreviveu, ela foi retirada depois por outros civis e ela sobreviveu ao ataque. Esse caso especificamente aconteceu 3 dias após a invasão russa, em 25 de fevereiro de 2022, e como disse, teve um final feliz, mas infelizmente a grande maioria dos casos de agressões russas não tem um final feliz. Infelizmente o resultado é trágico. Esse site é extremamente interessante. Ele é mantido pelo governo ucraniano e ele é aquele dedicado aos crimes de guerra russos. E essa frase que já tem logo no início, ela é perfeita, que é o seguinte: além do mal, mesmo durante a guerra. Ou seja, ela é uma síntese perfeita porque ela simplesmente exprime aquilo que é a ocupação russa. Mesmo durante um evento tão triste, tão destruidor quanto uma guerra que causa muito sofrimento, os russos conseguem ir além. Eles conseguem deixar algo que já é terrível ainda pior. Ou seja, isso demonstra o tipo de coisa que acontece quando uma nação enfrenta um exército destrutivo e sem nenhum padrão, sem nenhuma regra moral. Esse é o caso dos ucranianos quando enfrentam os russos. Aquilo que eu falei antes aqui já consta, mesmo a guerra tem regras, isso é perfeito, isso foi definido já há muito tempo atrás pelos tratados que a gente conversou, e se a Rússia hoje ignora, é porque ela faz isso por escolha, não por desconhecimento. Aqui que a questão que é bem perfeita. A Rússia ignora as regras. Ela ignora as regras por quê? Muito provavelmente porque os soldados, toda a cúpula política, toda a cúpula militar que incentiva esse tipo de atrocidade, eles creem que a punição não ocorrerá. Mas eu acho que eles estão errados. A punição vai vir de um modo ou de outro. Mas aqui já tem um resumo bem triste da situação que eles enfrentam, os ucranianos. Atualmente tem-se aproximadamente 35.160 feridos e mortos na Ucrânia. Desses 35 mil, 11.120 foram mortos, e desses 11.520 mortos, 584, quase 600, eram crianças. Crianças desde bebê de colo até adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos. Nenhum deles escapou. Eles não são seletivos quando matam pessoas, porque idosos, crianças, bebês de colo, não faz diferença para os invasores russos. Outra questão, reféns de tortura. Não pode torturar, não pode fazer reféns. Mas os russos têm essa prática. Eles torturam pessoas, fazem reféns, e isso é comprovado por casos e casos e casos de pessoas que são mutiladas, pessoas que são estupradas, pessoas que voltam. Houve recentemente um caso de um soldado, ele retornou para a Ucrânia, cerca de 2, 3 semanas depois, ele morreu devido aos ferimentos de guerra. Deportações é outro crime de guerra, não pode ter deportação, não pode deslocar pessoas de um local para o outro sem autorização dessas pessoas. E hoje, aproximadamente 2 a 3 milhões de ucranianos estão dentro das áreas controladas pelos russos e não tem nenhuma perspectiva de voltar para a Ucrânia ou ir para o lugar que eles queiram. Eles estão totalmente à mercê. Isso é muito documentado também, é comum, há relato imenso de pessoas, mulheres, até mesmo homens que foram e há cerca de 2 a 3 anos, houve, por exemplo, até mesmo um caso onde um soldado russo castrou um prisioneiro ucraniano, na frente das câmeras e divulgou isso. Inclusive, esse soldado, se não me engano, já teve o fim merecido. Ele foi anulado, como de fato deveria ser com todos os que cometem esse tipo de crime. Esse site, como eu já disse antes, eu estou sendo muito breve, ele está repleto de relatos de pessoas, testemunhos, que são as principais vítimas, os maiores interessados. Há fotos, bastante fotos de destruição material, mas o que mais impressiona também é a quantidade de relatos, sofrimento das pessoas em todo tipo de crime que possa se imaginar eles foram cometidos. Então, eu não vou entrar em detalhes hoje, porque essas histórias são muito extensas, mas esse vídeo foi apenas para demonstrar a riqueza de informações que o governo ucraniano está reunindo para depois punir os russos pelos seus crimes cometidos. Então, visite o site, ele é muito interessante. É war.ukraine.a. Por fim, encerrando já esse vídeo, a gente não há como falar em crimes de guerra sem citar o terrível massacre de Bucha. E esse envolveu não apenas algumas pessoas, envolveu centenas e centenas de pessoas que foram mortas, assassinadas, torturadas, estupradas, inclusive decapitadas. Como é que isso aconteceu? Isso foi logo em seguida, abril de 2022, a guerra estava no seu início ainda.
Isso foi o seguinte, aqui a gente tem a cidade, Ucrânia, no caso aqui a capital Kiev, tudo em azul foram áreas reconquistadas pelos ucranianos, ainda principalmente em 2022. Quando a gente aproxima aqui, a gente pode observar que todas essas áreas que estavam ocupadas ali por abril, e houve um momento que toda essa parte em azul que começou a ser desinfestada. O que aconteceu aqui? Haviam colunas enormes de tanques russos de suprimentos, blindados, veículos com gasolina, combustível, soldados. Essas colunas se estendiam desde a Bielorrússia e iam descendo por estradas. Os ucranianos, com apoio de javelins, artilharia e civis, e soldados também, claro, começaram a atacar essas colunas e começaram a destruir toda a estrutura de apoio à invasão russa. Então, em determinado momento, as perdas começaram a ser tão grandes que os russos foram obrigados a recuar. E, infelizmente, durante o recuo, eles cometeram uma série de atrocidades. Exatamente na fronteira da conquista. Eles estavam próximos de Kiev. Aqui é a capital. Mas havia um local, como eu disse, que é Bucha, que ficava exatamente aqui, ó. Bem na fronteira da conquista. Esse povoado, uma pequena cidade, que estava sob ocupação, foi então vítima dos maiores massacres das últimas décadas. É um local pequeno, é um local que se encontrava na linha de frente, e no momento da desocupação, os russos, demonstrando o tipo de exército que são, literalmente destruíram a vida de centenas de pessoas, civis que não tinham nenhuma relação direta com o conflito. Então aqui, o que aconteceu aqui, a gente não está falando de um conflito de ambas as partes, entre grupos armados, paramilitares ou não, e o exército russo. Nós estamos falando de pessoas que estavam desarmadas, elas foram capturadas em suas casas, na rua, foram amordaçadas, foram estupradas, decapitadas, destruídas, baleadas, e foram largadas na rua mesmo. Há fotos, sim, nas avenidas, nas ruas principais, pessoas assim, estendidas pelo chão com tiros. Pessoas dentro de casas, pessoas em terrenos baldios, com as mãos amarradas, com tiros na cabeça. Houve aqui execução em massa, e esse talvez seja um dos mais bárbaros crimes de guerra cometidos pelos russos nessa guerra que eu já falei antes, por si só já é terrível. Esse caso específico de Bucha merece ele mesmo, eventualmente no futuro, um vídeo próprio, porque é sempre bom afirmar, é sempre bom lembrar, crimes de guerra não podem ser esquecidos nem perdoados. Eles têm que ser sempre relembrados, e os responsáveis têm que pagar por isso, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. Pessoal, então a gente acabou de ver um pouco a respeito do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, mas a gente também focou um pouco no site ucraniano dos crimes de guerra russos. Esse site especificamente, a gente vai retornar a ele posteriormente. Vamos olhar com mais atenção. Ele realmente contém informações e fatos que merecem ser estudados e mais divulgados. E também falamos sobre Bucha, um dos maiores crimes cometidos bem no início da guerra. E esse por si só, como eu já falei antes, esse por si só também merece um vídeo especial, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo tempo. Qualquer dúvida, opinião, deixe na seção de comentários, compartilhe o link e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?